Depois de 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, já dá para te dizer quem são os queridinhos da Globo no que diz respeito a partidas transmitidas e aqueles clubes do Campeonato Nacional que têm sido esquecidos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar essas respostas e vou contar também a média de audiência dos 4 grandes paulistas e dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações sobre os bastidores da TV relacionados ao Campeonato Brasileiro, queria dar uma dica bem legal para você. É que com o OneFootball, aplicativo sobre o futebol que eu uso, você vai conseguir se manter super atualizado sobre tudo o que está rolando no mundo da bola. Informações de mercado, notícias, jogos, vídeos, gols e muito mais. Queria separar 2 ferramentas bem interessantes do aplicativo para que você possa acompanhar. A primeira delas sobre notícias. Aqui em destaque eu tomei conhecimento de que Lionel Scaloni permanecerá como técnico da seleção argentina. Também queria mostrar para vocês os vídeos e destacar o golaço que o Matheus Pereira, jogador revelado na base do Corinthians e que hoje está na Juventus, marcou com a camisa da poderosa equipe italiana. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você baixe o OneFootball, tudo absolutamente de graça, independentemente do celular que você usar. Chegou a hora de revelar para você quanto cada um dos 20 clubes da primeira divisão teve de jogos transmitidos do campeonato até aqui. Vou começar de baixo para cima, de menos jogos para mais jogos. E a notícia é muito ruim para gremistas e torcedores da Chapecoense. O Grêmio e a Chape não tiveram qualquer partida transmitida depois de 12 rodadas no Campeonato Brasileiro pela TV Globo. O Grêmio só vai ter a primeira oportunidade de aparecer em horário nobre para todo o Brasil na 16ª rodada. Até aqui, Grêmio e Chapecoense tiveram de se contentar com 4 jogos transmitidos no Sport TV e os demais transmitidos no pay-per-view. A situação também não anda muito boa para Palmeiras, Fluminense, Ceará e Avaí. Esses 4 times tiveram uma única partida exibida desde o início do campeonato. E aí vale a ressalva de que o Palmeiras só pôde passar a ter partidas transmitidas a partir da 8ª rodada. Você vai lembrar que o clube e a emissora travaram um enorme duelo que só foi resolvido no decorrer do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, da 8ª à 12ª rodada, a Globo poderia ter exibido mais do que um único jogo do Palmeiras, que foi contra o Atlético Paranaense. Chama atenção também o baixo número de jogos exibidos pelo Flu, time que consegue encantar com o Fernando Diniz, mas que só apareceu na TV uma única vez. Os torcedores de Bahia, Fortaleza, Atlético Mineiro e CSA também não têm motivos para estar muito animados com a TV Globo. É que esses times só tiveram 2 jogos transmitidos desde o início do campeonato. E aí vale lembrar que a opção pela escolha dos jogos é única e exclusiva da Globo, de acordo com a grade de programação, mas mais do que isso, de acordo com a atração, o quanto ela imagina que esse jogo pode ser capaz de garantir audiência. Houve casos, em algumas das 12 rodadas do campeonato, em que 3 partidas foram transmitidas para a Globo para todo o Brasil. Em outras rodadas foram 2 jogos e somente na 8ª rodada um único jogo foi exibido, o do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. A turma que conta com 3 jogos transmitidos até aqui tem São Paulo, Botafogo, Vasco e Goiás. E aí é importante frisar a opção da Globo, porque São Paulo e Vasco são os times com segunda maior torcida nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas eles têm sido preteridos para outros times do estado. Na sequência, com 4 jogos, aparecem Santos, Cruzeiro e Internacional. A opção pelo Santos parece ter a ver com Jorge Sampaoli, técnico argentino que tem feito o Santos jogar bonito e que conseguiu, na última rodada, transformar o Santos em líder do Campeonato Brasileiro. Já Cruzeiro e Internacional são escolhas, no mínimo, estranhas, até porque o Cruzeiro e o Inter têm priorizado competições de mata-mata em detrimento do Campeonato Brasileiro. Você deve estar se perguntando sobre Corinthians e Flamengo, os times mais populares do Brasil, que dividem a 2ª colocação nesse ranking de times com mais partidas transmitidas na TV aberta. Foram 5 jogos para cada um. Daqui a pouco eu vou apresentar para você a média de audiência dos 4 grandes em São Paulo e dos 4 grandes no Rio, e você vai entender que essa opção por priorizar Flamengo e Corinthians não pode ser considerado um equívoco da TV Globo, porque eles têm as melhores médias de audiência em cada um dos principais estados do país.
E o primeiro lugar do ranking, depois de 12 rodadas, é do Atlético Paranaense, com incríveis 7 partidas transmitidas das 12 disputadas. Será que isso tem a ver com um bom futebol do time de Thiago Nunes? Eu não iria por esse caminho não. Para mim, a grande explicação para o excesso de números de jogos do Furacão exibidos na TV Globo tem a ver com o fato de o Atlético não ter se acertado com a Globo em relação ao pay-per-view. Então, a menos que transmita o jogo do Atlético na TV aberta, a Globo não tem a possibilidade de exibir o Atlético Paranaense na rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, chegou a hora de falar sobre as médias de audiência em São Paulo e no Rio. Vou começar pelo estado de São Paulo, que tem o Corinthians com a maior média de audiência, 25,1 pontos, depois de 5 partidas disputadas. Foram 24,3 pontos de audiência contra o Bahia, 24 pontos de audiência contra o Atlético Paranaense, 28,7 pontos de audiência contra o Santos, 23,2 pontos de audiência contra o CSA e 25,6 pontos de audiência contra o Flamengo. A segunda melhor audiência em São Paulo é do Santos, com 22,5 pontos. Mas é bem verdade que o Peixe só conseguiu a segunda colocação graças ao ótimo número do jogo contra o Corinthians. Os 28,7 pontos deram uma bela melhorada na média do Peixe. Isso porque o Santos tinha, até então, 2 das 3 piores audiências em jogos do Campeonato Brasileiro transmitidos para a cidade e para o estado de São Paulo. Foram contra o Vasco, 20,1 pontos, e contra o Avaí com 20 pontos. O outro jogo também transmitido pela Globo do Santos foi contra o Internacional, com 21,3 pontos de média de audiência. A terceira colocação nesse ranking de audiência em São Paulo é do próprio São Paulo, com 22,1 pontos de média. Foram 22,4 pontos contra o Goiás, 23,5 pontos contra o Flamengo, além de 20,4 pontos contra o Cruzeiro. Na quarta e última colocação aparece o Palmeiras, com aquele único jogo transmitido diante do Atlético Paranaense, quando apenas 16,7 pontos de audiência foram alcançados. Número extremamente ruim, pior até do que o Torneio de Favelas, que havia sido transmitido pela Globo uma semana antes e que havia garantido 17,2 pontos de audiência. Talvez a grande explicação para esse péssimo número de audiência da Globo tenha a ver com um boicote feito pelos torcedores do Palmeiras em relação à Globo, tudo por causa da briga entre a emissora e o time. É importante lembrar que cada ponto de audiência em São Paulo equivale a pouco mais de 200 mil espectadores. No Rio de Janeiro, a maior média de audiência é do Flamengo, com 29,7 pontos, graças aos 5 jogos transmitidos. Foram pouco mais de 27 pontos contra o São Paulo, 32 contra o Atlético Paranaense, 32 contra o CSA, 26,5 contra o Corinthians e 31 pontos diante do Botafogo. Vale lembrar que a medição no Rio de Janeiro é feita de maneira diferente em relação ao São Paulo. E se cada ponto em São Paulo equivale a 200 mil espectadores, no Rio de Janeiro esse número é de 118 mil espectadores. O segundo lugar no Rio de Janeiro é do Botafogo, com 22,3 pontos de média de audiência. O Fogão, que teve 3 jogos transmitidos, conseguiu 19 pontos contra o Goiás, 17 pontos contra o Cruzeiro e outros 31 pontos contra o Flamengo. O Fluminense, mesmo com só um jogo transmitido, conseguiu ficar na terceira colocação, à frente do Vasco, com 21,5 pontos de média de audiência. Esse número foi obtido no jogo contra o Atlético Paranaense pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco foi o 4º colocado, aquele com menor média de audiência, 20,1 pontos por partida depois de 3 jogos. Foram 20,7 pontos de audiência contra o Atlético Paranaense, 21,1 pontos contra o Atlético Mineiro, além de 18,7 pontos contra o Santos. Bom, eram esses os números que eu queria passar para você. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho agora mesmo. E use o espaço para comentários para deixar pergunta, dúvida, sugestão, sua opinião sobre o vídeo. Tudo isso é muito bem-vindo, beleza? Um abraço!